Ligado, bem alto, ó. O Cleiton, manda um beijo pra mim. Muito boa noite ao amigo ligado na Interativa. Agora 19 horas 4 minutos na sua 89,9 está estreando o programa inédito no Rádio Sul-Americano, um programa exclusivo para todos os desbravadores do Brasil. Estreia a partir de agora na Interativa, Conexão Desbravador. E hoje um programa muito especial aqui, temos um convidado aqui, claro, inédito, é a primeira edição do nosso programa aqui, estou então convidando aqui um diretor de um dos clubes que mais cresce na região metropolitana de Porto Alegre, Clube Tigres do Leste. Chamo aqui diretor Vitor Hugo Borba. Muito boa noite, diretor. Ansioso para a estreia desse programa? Realmente, Lucas, estamos muito felizes, alegres de poder estar hoje presenciando este momento histórico para os desbravadores no Brasil e quem sabe no mundo, mano. Que muitas pessoas possam ter a iniciativa que tu teve, ungidos por Deus, para que os desbravadores tenham um espaço de comunicação aberto, onde eles possam trocar informações, ideias e melhorar as atividades para que todos possamos crescer, como diz na tua vinheta e na chamada, física, mental e espiritualmente. Isso mesmo, que bacana, né? Bem animado, grande abraço, né? Tenho que mandar um grande abraço a todos os gravadores que estão ouvindo aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, claro, né? A terra da Rádio Interativa, mas é claro, né? Um abração muito especial a quem está nos ouvindo em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo que está ligadinho aí no interativo89.com, aqui em Gravataí, quem está no 89,9 FM do rádio, um grande abraço, um grande beijo, tá certo? Nosso programa vai apresentar várias atrações, vou apresentar algumas delas aqui agora. Exemplo, especialidade da semana, que é isso, uma especialidade escolhida por semana, que nós vamos aqui ver ela de forma mais aberta, mais profunda, para que incentivar todos os gravadores que pensam em fazer uma especialidade. Nós vamos ajudar esses gravadores, auxiliá-los com essa especialidade selecionada. Uma por semana. A de hoje já está selecionada, nós vamos ver daqui a pouquinho. Agenda. Todos os eventos de regiões metropolitanas e capitais de todo o Brasil, ou quase todo o Brasil, né? Então, esse é o nosso quadro Agenda. Claro, entrevista especial aqui, sempre um convidado a cada edição do programa, um convidado diferente, tirando as suas dúvidas, aos seus questionamentos e, é claro, respondendo as perguntas aqui que nós já temos pré-selecionadas também. Você tem o seu canal exclusivo para mandar pergunta aqui ao vivo. É facebook.com/interativa Gravataí é o endereço. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento sobre clube para o nosso convidado especial aqui responder ao vivo. Então, é isso, nós já vamos começar. Vamos primeiro para uma rápida paradinha e logo depois já tenho a primeira entrevista do Conexão Desbravador.
sintonia na Rádio Interativa. Intervalinho rapidinho. Não vai subir. Por que não quer abrir? Porque não entra no universo controlador ou Luan, como é que é o nome daquele site das especialidades? Qual deles? Aquele que é alfabético. Especialidade de ordem alfabética. Google. Só botar mais um. Qual é que escolheu hoje? Hã? Qual que escolheu hoje? Gato. Gato? Não dá pra ser gato. Pode também. Olha a câmera do Luan e também deixa a caixinha dele. Interativa. Deixa eu só falar um negócio com ele na parte técnica. Ô, Lucas, vai Vou botar demorar uma uma vinheta aí? hora, né, Lucas? Tô botando. Tá. Uma hora. Se eu tiver que largar no ar alguém no telefone, porque por aqui vai dar um barulho incrível. Se a pessoa ligar e quiser jogar no ar e falar sobre alguma coisa, não sei se vai estar do programa. Não, eu só não sei. Tá, então tá, não esquece. Tá bom. O próximo edição vai ser João Rádio Liberado. Ao vivo do telefone. A gente entra no Face pra falar alguma coisa. Não, é que daí... Faça questionamentos lá, por Não, é favor. que no só pra não- Face fica mais difícil de mandar pergunta, o entrevistado não vai passar vergonha. Ah, tá, não, porque aí ficar aqui pra me socorrer, né? Só libera aqui, daí daqui a pouco alguém, mas quem é que fundou esse tal de desbravador? Eu nem lembro. Aí tá aqui, nossa, o galera. Não tem manual ali, pega o Foi manual. Moisés, aí eu vou dizer, foi Moisés. Tem manual na internet, cara. É, tem internet. Calma. Calma que a câmera... Vou entrar. Não fazer forte que a minha câmera... Agora você vai botar o... Meu Brad, tô esperando meu beijo. Tá, meu, calma, tia, calma, vai nesse bloco. Não, vai nessa. Vai mandar um bonitinho. Depois dessa vinheta já vai. Depois dessa vinheta já vai. Quem faz a propaganda? Quem faz a propaganda? Quer ir lá pra casa? Se quiser lá jogar, meu. Ah, valendo a pouquinho do menino. É guri igual, né? É mega instrumento. Meu Deus. E agora? Ah, carinha, guria. Começaram a falar, eu vim, né? Ela chegou na hora, quando eu procurei e saiu. Já estamos de volta com o programa Conexão Desbravador ao vivo no seu final de sábado, né? Comecinho de noite, agora são 19 horas 14 minutos na sua Interativa 89,9. Agora nós vamos chegando para o nosso quadro. Não, perdão. Primeiro, vamos aqui saber do nosso entrevistado. Toda a nossa entrevista que tivemos, nosso entrevistado tem um espaço para ler uma passagem bíblica predileta e também pedir a sua música predileta, porque afinal a rádio interativa é a rádio do louvor, tá certo? Tudo bem?
perguntar para você, Vitor Hugo, qual é a sua música predileta que você vai pedir pra gente hoje? Eu tenho certeza que os desbravadores do Clube Tigres do Leste, que estão na audiência nesse momento, já sabem, né? É o hino do Inário Adventista 152, Vencendo Vem Jesus. Muito bem, ótima escolha. Então, vem chegando para você, Inário Adventista do Sétimo Dia, com o hino 152, Vencendo Vem Jesus, Interativa 89,9. Fala bem, Será? fala. Fala mesmo. E o salmo que lê? Vai ter bom. Vai ter canto. É contagioso. É, eu vesti uma tarde que eu vou Pode deixar pra mulher, pra sogra, pro pai, pra mãe, pra Xuxa, pro clube, pra igreja. Não levamos mais de 2 anos. Tá vendo no planeta? Cada intervenção minha tem 2 minutos ou não? Não. Essa aí, eu vou ter que fazer muito, senão, né? Vou fazer a análise. Não. Eu, de preferência, quero usar o mínimo necessário. Não, mas em relação às perguntas que eu vou fazer, pode usar o máximo necessário. Pode responder se o foco do programa é esclarecer a dúvida. Não é ficar no horário, não é esclarecer a dúvida. Tem alguma pergunta diferente? Hã? Tem que botar mensagem no programa. Eu vou chegar em casa e fazer assim, ó. O único programa sul-americano exclusivo para desbravadores. Agora depois já estamos de volta com o nosso programa Conexão Desbravador, o único programa sul-americano a ser exclusivo do Clube de Desbravadores do Brasil, tá certo? Bom, temos o nosso quadro Especialidade da Semana agora. Você acabou de ouvir o hino 152, Vencendo Vem Jesus. Essa que foi a escolha do nosso entrevistado de hoje, Vitor Hugo Borba, diretor dos Tigres do Leste. Já vem as perguntinhas para ele. Então, especialidade de hoje, selecionada, especialidade de cactos. Bom, a insígnia vem com um cacto dentro de uma roda marrom, né? O primeiro requisito, citar as principais características de um cacto. Em uma rápida pesquisa na internet, mais especificamente no site Google, você pode achar essa resposta, tá certo? Nós não vamos falar aqui porque seria antiético dar a resposta da especialidade, né? O segundo requisito é mencionar 3 utilidades dos cactos. Facinho também. Vários sites de grupos, né, de naturalistas, sites exclusivos de especialistas em cactos, entre muitos outros, né, podem ajudar você, auxiliar a você também, né? Próxima, terceiro requisito, em que região há mais quantidade de cactos? Por quê? É a pergunta. Então, você pode responder também ela facilmente, região do Brasil, né?
seja disso, né? Porque algumas pessoas costumam errar colocando regiões do mundo. Pode ser também, deixe a especialidade mais rica, mais regiões do Brasil. Olha só, conhecer e identificar ao natural ou em fotografias 15 espécies de cactos. Olha só, nós vamos dar aqui uma lista de espécies desses cactos para que você já possa ir anotando e já identificar com mais facilidade, né? Uma pesquisa no Google Imagens, você pode ver as fotos desses cactos e aí sim poder identificar o seu cacto, tá certo? Então, vem para você aí, ó. Primeira, figo da Índia, castelinho, mandacaru, agave, avorita, mamilária, echeveria, gasteralíngua, calancho, dedinho de moça, rabo de gato, orelha de urso, minocactus, ou seja, flor de maio, filocactus, echinocactus e noctocactus. Esse é uma pequena lista, uma rápida pesquisa no Google Imagens, você pode conseguir essas imagens para identificá-las e apresentar para o seu clube. O último requisito dessa especialidade, que é uma especialidade rápida, é fotografar, observar ou desenhar pelo menos 10 espécies de cactos, classificá-los ou criar pelo menos 3 diferentes espécies de cactos. Olha só, o ideal mesmo é fotografar, né? Porque depende da região do Brasil onde você mora, esse tipo de planta é muito comum. Por exemplo, aqui na região sul, várias pessoas têm esse hábito de botar no seu jardim os cactos de várias espécies. Então, você já pode fazer uma rápida caminhada de 1 hora, tirar essas fotos. Então, o auxílio de uma máquina digital é facinho, tá certo? Então, explicada a especialidade para você, vamos partir agora para o nosso quadro Entrevista. Quadro Entrevista hoje, como eu já havia falado, Vitor Hugo Borba, do Clube Tigres do Leste. Nós já vimos a sua música predileta, agora veremos também qual a sua passagem bíblica predileta. E aí, Vitor, qual é a passagem bíblica sua predileta? Salmo 18, no versículo 30. Salmo 18, 30, aqui, então vamos ler aqui, né? Por que será que essa é a favorita dele? Olha só, Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Amém. Verdade mesmo, né? A palavra de Deus é a nossa maior arma para que nós possamos aqui se esquivar também das coisas do mundo. Mas agora, Vitor Hugo Borba, perguntinhas para você. Você que é diretor do Clube Tigres do Leste, já tem experiência necessária para saber aqui. Então, primeira pergunta, né? Uma pergunta já mais pessoal, assim. Para você, como é que está sendo assim, dirigir um clube de desbravadores, né? Conheço um pouco da sua história, você no passado nem imaginava isso, é verdade? É verdade, Lucas. Deus tem propósitos para a vida de cada um que muitas vezes não passa pela mente humana que o futuro vai ser daquela maneira. Nós chegamos na igreja e fomos convidados para trabalhar como conselheiros no clube. E quero destacar aqui esse instrumento de Deus na minha vida, que é o Marcos Rochavial, diretor e fundador do Clube Tigres do Leste, que me convidou para trabalhar como conselheiro no clube. Eu não tenho experiência nenhuma, no momento achei que ia fazer um determinado tipo de trabalho e quando cheguei lá me deparei com uma realidade totalmente diferente. Tudo começou muito rápido nessa história assim de chegar a diretor de clube, porque a gente não esperava nem mesmo ser investido, não sabia que poderia passar por todo esse processo de aceitação e hoje usar com muita alegria este lenço que nos identifica e que nos alegra muito. O Marcos, então, me falou a respeito de investidura, dessa possibilidade de realmente ser um desbravador. E aquilo se tornou para mim um objetivo. Eu queria, então, me investir. No ano seguinte, o Marquinhos e a Raquel tiveram a bênção de Deus de estar esperando a Rafaela. Neste momento, então, o Marquinhos pediu para se afastar
e então eu assumi o clube temporariamente. No ano seguinte, já indicado pela comissão da igreja, nós começamos um trabalho e minha esposa, Inês, como diretora associada desde o princípio, começamos a dar uma cara para o clube, conforme o que a gente imaginava que o manual queria que fosse. Então, debruçamos sobre o manual, buscamos beber em fontes de informação que tivessem convicção no que estavam falando e que estivessem baseadas também no manual, e encontramos lá no nosso regional, ex-regional, Carlos Constantino, informações preciosíssimas. E tantos outros, como o nosso atual coordenador, o Everton, e o nosso regional da região Beta, o querido Alex. E isso tudo foi sendo agregado como valor nesse crescimento. Tivemos o privilégio, no ano de 2012, de desenvolver uma atividade que nos trouxe muita experiência, que foi um Campo Uni, onde as unidades do nosso clube se transformaram em clubes e tivemos ali a oportunidade de todos nós assumirmos papéis diferentes. Então esse crescimento, ele vem, claro, primeiramente pela direção de Deus, mas porque as pessoas que nos cercam, como os nossos, hoje, diretores associados, e no ano passado, conselheiros Alex e a Fernanda, que são pessoas que se dedicam, assim como nós, a preparar, elaborar e nos pautar nos manuais para que as crianças tenham atividades regulares. Então, hoje, com muita alegria, nós podemos dizer que, para a honra e glória de Deus, para a exaltação única e exclusiva do nome de Deus, temos o privilégio de trabalhar num departamento da Igreja Adventista, que eu, humildemente, considero o departamento mais completo da igreja. E o privilégio de trabalhar com essas crianças maravilhosas, que no dia a dia a gente vai descobrindo que são capazes de desenvolver as atividades com desenvoltura, com alegria, com disposição e com competência também. É uma alegria quando a gente chega no domingo no clube e tem a oportunidade de abraçar, beijar, rever. Muitas vezes a gente já está com aquela saudade de um desbravador que não foi no domingo passado, e viver esse amor, porque o clube de desbravadores nos leva exatamente a isso, a um elo de amizade pautado no amor. O amor que Deus nos dá e que a gente divide com os irmãos e os irmãos dividem com a gente. Muito bem, né? Então, realmente, aí, experiência legal, bacana mesmo com o diretor de clube. Mas você falou ali no início, eu vou destacar bastante isso e pedir que você fale mais um pouco. Você falou ali, o seu foco era ser um diretor de acordo com o manual. Não era deixar o clube com a sua cara ou um clube mais proveniente. O clube tinha que ser de acordo com o manual. Pode falar um pouquinho mais disso pra gente? Exatamente. O que acontece, Lucas? Os desbravadores começaram na Igreja Adventista em 1950 como um programa da igreja. E este programa, nós sabemos que tem a direção de Deus. Então, quando tem a direção de Deus, nós temos que seguir exatamente como Deus nos manda. E Deus usa os homens que Ele capacita para que eles desenvolvam o trabalho da maneira mais correta. E o manual do Clube de Desbravadores, ele vale aqui, vale no outro lado do mundo, em qualquer país, em qualquer clube no domingo de manhã. E nós tivemos a felicidade de, quando debruçamos sobre o manual, descobrir que é muito fácil montar um clube e fazer esse clube funcionar. Basta que a gente perceba que o ungido de Deus foi capacitado para desenvolver um trabalho que a gente só tem que seguir. Então, trabalhar em cima do manual tem facilitado muito as nossas atividades. Tipo assim, para te dar um exemplo, o manual nos pede que uniformes sejam padrões. Quando a gente alcança essa excelência no clube, a gente percebe que o pedido que inicialmente parecia muito difícil de ser alcançado, se torna algo fácil quando a gente diz: vou fazer porque é a ordem de Deus, está no manual. Então Deus providencia as coisas e a gente vai lá e vê o clube todo uniformizado, num padrão, fica bonito.
e eu tenho certeza que alegra a Deus também. Com certeza, né? Então, como você diz, vale da dedicação. Não precisa ser um super-homem, não precisa ser algo espetacular ou algo muito grandioso, não precisa ter muito dinheiro, né? Porque algumas pessoas falam que não pode ser diretor de clube sem muitos recursos, mas você está falando aqui que é justamente o contrário, né? Vale mesmo da dedicação, é isso mesmo. Exatamente. O clube, ele precisa de recursos, com certeza que precisa. Mas nós temos a certeza que Deus vai prover os recursos necessários. Cabe a nós entender que está na nossa competência buscar esses recursos, né? Então, muitas vezes a gente tem um programa de acampamento com 3 dias. Nós vamos ir entre 30 pessoas. Primeiramente, eu queria destacar uma coisa, Lucas. Clube de Desbravadores não é diretor. Não é diretor associado e não é muito menos o novato que chegou. É um grupo de pessoas, cada um com a sua função. Amanhã lá no clube nós estamos iniciando a atividade com o Cantinho da Unidade. Porque até então o clube não tirou férias, como tu sabe, mas agora nós começamos com toda a equipe que voltou de férias e as crianças que estavam na praia com os pais, e agora domingo é o primeiro dia que realmente nós vamos ter as atividades completas. No Cantinho da Unidade, nós estamos trabalhando com uma função para cada desbravador. O ano passado a gente buscou fazer esse trabalho porque a gente entende que para que o desbravador novato e os que já estão no clube permaneçam, eles têm que se sentir parte integrante desse grupo. Eles têm que saber que é importante que eles estejam lá no domingo. Então a gente vai trabalhar no Cantinho da Unidade, na unidade propriamente dita, que cada um tem uma função. Então nós estamos lá com todos os manuais explicando desde qual é a função do padroeiro, qual é a função do capitão, do secretário, para que cada um que chegue no clube tenha uma função e saiba que ele é importante no domingo para cumprir aquela função. E deixar que Deus opere no coração dele para que ele se sinta realmente importante nesse contexto. Estava te falando a respeito de condições para trabalhar e desenvolver um trabalho. Então, num acampamento desse, a gente precisa de muita alimentação, a gente precisa de recursos para gasolina, transporte e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente conversa com os irmãos da igreja, leva para a comissão e Deus capacita as pessoas, Deus coloca tudo à nossa disposição. O Clube de Desbravadores Tigres do Leste tem como foco principal o evangelismo. Então, a nossa agenda do ano, ela trata muitos dos eventos pautados exatamente nesse foco, evangelismo. Então, o ano passado, nós tivemos a oportunidade de visitarmos Itati, uma cidade que ainda não tinha presença adventista. Isso tudo só foi possível porque a igreja nos deu toda a alimentação, os irmãos se reuniram, nós fizemos a nossa parte, organizamos a arrecadação, e os irmãos nos deram toda a alimentação necessária para esses 3 dias lá em Itati. Só que a igreja não tinha verba para nos dar um ônibus para nós irmos para lá. Puxa, que situação, hein? Todos os recursos, mas faltou o transporte. O transporte. E aí aconteceu um milagre. Na véspera de nós irmos para lá, eu reuni a equipe, outra palavra-chave em Clube de Desbravadores. Ninguém faz nada sozinho, temos que ter uma equipe. E graças a Deus o Tigres do Leste tem uma equipe maravilhosa. Um abraço aqui para minha diretora associada, Inês, para minha diretora associada, Fernanda, para o meu diretor associado, Alex, e para os meus conselheiros, o Emílio e a Tainá, os meus conselheiros adjuntos, o Lucas e também o Denilson. E a todos os demais desbravadores, estendo o meu abraço e o meu cordial boa noite. Quero dizer, Lucas, que nos reunimos então lá em casa, numa reunião extraordinária, para vermos como conseguimos os recursos. Durante o dia eu pensei e refleti e disse, bom, vou pegar a minha equipe de trabalho e vou lançar um desafio. O ônibus custava nada mais, nada menos do que R$1.150. Nós tínhamos 350 em caixa.
E eu lancei esse desafio. Após uma oração, pedindo a direção de Deus, eu lancei o desafio para a equipe que cada um de nós buscasse um irmão, um amigo, um simpatizante da igreja, do clube, e que junto a essas pessoas buscássemos o recurso necessário. Em 30 minutos, escuta só, Lucas, 30 minutos, estávamos com todo o dinheiro necessário para o transporte até lá. Amém. Então é o que eu digo, quando a gente se dispõe e se entrega nas mãos de Deus, para que Deus possa nos usar como instrumento dele, as coisas acabam funcionando de acordo com a vontade de Deus. É uma bênção, agora falando eu, né, o diretor, é uma bênção na minha vida fazer parte dos desbravadores. Transformou totalmente a minha vida. A minha vida hoje é uma vida ativa, uma vida onde a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, de compartilhar desse amor, dessa alegria. E hoje nós temos uma alegria especial. A alegria de termos aprovado na Câmara de Vereadores de Gravataí a lei que institui no calendário do município o Dia dos Desbravadores. Até nós já íamos chegar nesse ponto, né? Porque é um ponto importante, inédito aqui para a cidade de Gravataí. Acredito que para a região metropolitana de Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui ainda não há notícia de uma cidade que tenha essa lei específica, mas Gravataí, se eu não me engano, terceira cidade do Brasil, acho, se eu não me engano é isso mesmo, terceira cidade do Brasil a ter essa lei. Então, o clube já também faz parte dos pioneiros, né, por ter conseguido isso, essa grande marca, que não é de um dia para o outro que faz, né? Mas em relação às suas respostas, eu gostaria de destacar 3 pilares, assim, que você falou, você respondeu ali, ó. O primeiro deles, trabalho em equipe. Você ressaltou bem que a importância dos conselheiros e diretores de estar juntos, apoiando o diretor. Não é só um que trabalha, ou é só não é aquele sistema de monarquia, né? Um no poder e os outros obedecem, né? É um sistema de equipe, é isso mesmo? Eu tentei fazer uma monarquia lá, mas aí me cortaram meu barato, né? Não, a realidade é a seguinte. Desde o começo, quando o Marquinhos me passou a direção do clube, eu comecei a orar a Deus e pedir que ele mandasse mais pessoas para trabalhar no clube com a gente. E Deus nos abençoou tanto, olha, só nesse aspecto, dessa oração específica que eu vinha fazendo, nós de 3 desbravadores na direção do clube, hoje nós somos 18. Fora as pessoas que já trabalharam em clube de desbravadores, e como o exemplo do próprio Cacá e o Carlos Constantino, que todo mundo conhece lá do Albatroz, que é o nosso regional, Com certeza, que tem nos mais experientes da região. Exatamente. Não, é exatamente isso. As pessoas experientes da região têm agregado valor no Tigres do Leste, porque é a fonte onde nós temos que buscar, beber dessa fonte para preparar bem, elaborar bem o dia a dia do clube. Porque não dá para a criança chegar no clube domingo, Lucas, e o diretor e a equipe inventar alguma coisa naquela hora. Ah, então o clube não tem essa história de última hora, quando a gente chega lá a gente sabe o que faz. Clube é planejamento, é um negócio sério, embora, né, com a experiência a gente vai se acostumando, acredito que você já também já tenha se acostumado bastante, mas é assim, cada domingo, por mais, entre aspas, insignificante que pareça, tem que ser bem planejado, não é verdade? Exatamente, porque se não tiver um planejamento, quando chega na hora, as crianças veem que aquele domingo não surtiu o efeito que elas esperavam, de sair de lá alegre, preenchida, informada e melhor do que ela chegou lá. Então a gente tem aí todos esses recursos que o clube oferece, como as classes, e agora tu estava falando a respeito no bloco anterior da especialidade. Isso mesmo. Você, desbravador, que está fazendo a classe de amigo, faça cactus, porque cactus é algo maravilhoso. A gente comenta, agora nós vimos indo para a rádio, e a minha filha está comigo, a Júlia, um beijo, Júlia. E ela disse assim, Luan, como é interessante, antes de nós fazermos a especialidade de cactus, a gente parece que nem sabia que existia cactus. E agora a gente anda na rua, a gente vê cactus para tudo quanto é lado. Assim é com todas as outras especialidades. Faz especialidade de gatos,
daqui a pouco tu nem percebia que tinha gato na volta, agora tu começa a perceber que é tal gato de tal espécie. Então é muito bacana. Desbravador, se envolva com as especialidades. É muito prazeroso e constrói um conhecimento muito importante para o futuro de cada um de nós. Não, realmente, eu até tenho a minha própria experiência, que é com a especialidade de gatos. Eu agora tenho a especialidade de gatos, né? Me dediquei lá, me fiz lá, pesquisei, gastei um tempinho lá. E agora, antes eu nem sabia, eu só sabia que o gato era um bichinho bonitinho, que era para andar em casa lá, botava ração e deu, acabou. Não é bem assim, né? Sabemos que tem cuidados especiais com os gatos, sabemos que na hora de mandar ele para o banho, para a tosa, tem certos cuidados que a gente deve alertar, né? E também, qualquer especialidade que a gente faça, a gente vira um legítimo especialista. E é por isso mesmo que o nome tem especialidade, não é verdade? Exatamente. Só voltando, Lucas, lá para aquela informação que a gente vinha falando ali a respeito da aprovação da lei, eu sei que o nosso coordenador Everton e o nosso regional Alex, assim como a regional Jéssica e a regional Mara, estão trabalhando com os seus clubes a título de informação e de apelo. Eu faço aqui, aproveito a oportunidade dessa rádio exclusiva para desbravadores no Brasil e, quem sabe, até na América do Sul toda. América do Sul não havia um programa de rádio, apenas sites de blogs, sites de blogs, sites de blogs. Não tinha alguém que pudesse falar pelo computador para as pessoas assim, né? Então a rádio interativa, né? Estreando esse programa Conexão Desbravador, por isso esse nome, né? Um programa exclusivo para desbravadores, conselheiros também, um diretor quer pegar um conselho, bem. Então, esse é o programa Conexão Desbravador. Agora, perguntando exclusivamente sobre isso, como é que é essa história, como surgiu essa ideia, criar uma lei, feriado ainda não, né? Mas uma lei por um dia exclusivo dos desbravadores. É isso mesmo? Como surgiu essa ideia? Pois então, a minha esposa Inês, que é diretora associada do Tigre, ela assistindo um programa, se não me falha a memória, na TV Educativa, um documentário falava a respeito da aprovação da lei lá em São Paulo. E ela captou aquela informação e não tardou em me falar. Quando eu cheguei do trabalho, a primeira coisa que ela me falou, ela disse, hoje eu vi uma notícia, assim, assim, assim. E como nós temos um amigo na Câmara de Vereadores, aliás, hoje nós temos 21 amigos na Câmara de Vereadores, graças à aprovação dessa lei. Que bacana, hein? 21 amigos numa Câmara de Vereadores. É algo impressionante. Exatamente. E a Inês me falou. E nós resolvemos, então, dar um corpo para essa ideia e procuramos o vereador Márcio Souza, o qual nós temos uma amizade de longa data e que se mostrou motivado, se mostrou interessado em compartilhar com a comunidade de Gravataí essa homenagem. Por que homenagem? Porque os desbravadores, além de fazerem as classes, as especialidades, fazer o estudo da Bíblia, os desbravadores têm um diferencial que é a assistência à comunidade. Então, os desbravadores, ele sempre está ligado no que a comunidade está precisando e buscando sanar esses problemas, dando a sua ajuda, a sua contribuição. Por ser uma atividade voltada para a comunidade, diretamente já cuidando dos pequenos, dando um rumo, dando uma opção para essas crianças, nós já a Igreja Adventista e o programa da Igreja Adventista Clube de Desbravadores já teria feito uma diferença nesse mundo que vivemos. E é por isso que a Câmara de Vereadores votou e aprovou por unanimidade a lei que institui no calendário o Dia do Desbravador. O último sábado do mês de abril, em Gravataí, será comemorado o Dia do Desbravador. Deixa eu só aproveitar então e falar. Eu já estava falando que os regionais e o nosso coordenador já estão falando nos clubes a respeito disso. Mas eu quero lembrar, pessoal, desbravadores de Gravataí, dia 25 de abril, Câmara de Vereadores de Gravataí, estejam lá. Vamos mostrar para os nossos queridos e amados vereadores que aprovaram essa lei, que eles estão homenageando um grupo de pessoas que realmente fazem
e praticam o que pregam. Que nós estamos lá à disposição da comunidade para prestar todo o serviço que for preciso, estiver ao nosso alcance. Então, mais adiante, nós vamos ter um outro evento. Na Semana de Impacto em Gravataí, nós vamos participar, é o Mega Missão, que em Gravataí vai ter no Dia das Mães, lá no Parcão. Pessoal, se preparem, nós vamos ter muito trabalho. As atividades de desbravadores vão ser demonstradas nesse dia para que toda a comunidade veja o que é ser um desbravador. Uma oportunidade muito importante para que nós saibamos fazer bom uso dela e levar essa mensagem para as pessoas que estão buscando conhecer esse Deus que nós servimos. Muito bem, então, né? Então, como você disse aí, dia 28 de março, é isso? Dia 25 de abril, lá na Câmara de Vereadores. Todos os desbravadores, uniforme de gala. Vamos lá, vamos vibrar e nos alegrar com essa lei que vai nos dar a oportunidade de mostrar para a cidade o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E no dia 12 de maio, Mega Missão Gravataí, Semana de Impacto em Gravataí, programa da Igreja Adventista. Os desbravadores vão ter uma participação lá. Então, vamos nos envolver, vamos vestir a camiseta, vestir o uniforme e nos fazer presente nessas datas. Então, 25 de abril, nós deve, né, quase uma obrigação dos clubes, principalmente aqui de Gravataí, estar presente na Câmara de Vereadores, né, para demonstrar que não é qualquer um, né, que levou uma lei em Gravataí. Foram pessoas sérias, pessoas que têm, né, credibilidade e que são desbravadores. Então, não esqueçam, 25 de abril, recadinho da Interativa, Câmara de Vereadores, todos os desbravadores de Gravataí lá presentes. Então, não dá para esquecer, tá certo? Antes de fazer a próxima pergunta, nós vamos dar um rápido intervalinho aqui e já voltamos com uma entrevista ainda com o Hugo Borba, diretor de Tigres do Leste. Nós vamos fazer uma rápida paradinha, mas mantenha a sintonia. Lembrando, facebook.com/interativa é o endereço. Você pode mandar a sua pergunta e ainda vai ter o seu nome aqui relatado na Rádio Interativa. Não é bom? É ótimo. Então, Interativa Gravataí, o endereço no Face. Nós já voltamos, vamos fazer um rápido intervalinho. Mantenha a sintonia. O que é, guria? Estava ouvindo. O que tu quer, guri? Manda um abraço pra nós, Já mandei. Não mandei um abraço pros dois. Mandou. Falei que vocês dois vinham comentando no carro. O Eric? Ô, Eric, vou mandar um beijo pra ti, que eu te amo. Eu também quero água. Eu também quero, eu quero água. Ai, é 9h07. Olha o Cid Moreira. Bah, que delícia, lógico. Bota até os graus. Já. Tô aqui numa ligação. Ai. Oh. Olha. Não? É verdade. Aquela ali que ia pegar. Ah! Vai estar no ar. Não tá no ar. Todo o teu programa. Massagem é muito bom. Quanto tempo nós temos aí? Hã? Intervalo? Mais um minuto. Ah, e quando é que acaba? Sai, 1 minuto sai, fecha a porta. Quando é que vocês acabam? Hã? 8, meu amigo. Lá pelos 10h30. Tá, eu tô esperando o Luan. Acho que é fácil sair daqui com na frente, sai com um trambolho na frente. Eu acho que o Eric devia ficar aqui. Intervalo. Eu tô gravando. Ô, Eric, Não, é só agora pra perceber. manda água. Não. Fica um pouquinho de pé. Pra mim? Cara,
Eric não sabe, Eric não sabe. Deixa ele nesse lugar. Esse aí que vai anunciar meu programa. Aham. Não é nem louco, sabe quando a gente dele? Ó, eu vou jogar. Vamos ver se eu vou fazer uma coisa lá. Foi sobre ela buscar. Lembrei. Não, é nesse ponto. Agora me dá. Campanha de educação, você ouve Não. aqui. Eu não posso falar no meu pai, porque se eu morro, eu vou segurar a cabeça. Ai, fica um pouquinho sério. Fica um pouquinho sério. Não for, chora. Duvidei. Eu vou fora. Ah, beijo. Inventa uma pergunta. Ah, bom. Vou falar que quem que mandou. Não, vou mandar que foi o Chua, né? Ah, sim. Eu falo só que é um anônimo. Olha pra mão dela. Poxa, não fez de novo, avisa aí. Ah, Avisa aí, pode mandar pergunta. eu vou mandar na volta. Tá terminando o programa, não? Nada. Agora. Oi. Agora vamos falar do homem. Já estamos de volta na sua interativa, a 89,9, a rádio que faz parte da sua vida, claro. Lembrando, Conexão Desbravador exclusivo de hoje, entrevistando Vitor Hugo Borba, diretor de Tigres do Leste, aqui na cidade de Gravataí. Lembrando, facebook.com/interativa Gravataí, o endereço, você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento, para ele responder aqui ao vivo aqui para você poder tirar a sua dúvida, não ficar com essa chamada pulguinha atrás da orelha. Tá certo? Muito bem. Vitor Hugo Borba, continuando a sua entrevista. Você estava falando a respeito da lei que foi aprovada em Gravataí, Dia dos Desbravadores, que é o último sábado do mês, isso, último sábado do mês de março. É essa lei dos desbravadores, né? Você pode falar um pouquinho mais do jeito que foi aprovada, né? Você disse que foi uma votação unânime que foi aprovada essa lei. Como é que será que os vereadores reagiram? Algum vereador mostrou resistência? Os vereadores mostraram bastante apoio? Como é que foi isso? Na realidade, assim, Lucas, nós tivemos uma alegria muito grande quando nós começamos a ouvir ali a parte da explanação e que abriu para que os outros vereadores, o Márcio Souza está apresentando a lei. Então ele tem um tempo para falar sobre o porquê, os motivos que levaram ele a criar esse projeto de lei. E aí então nesse momento cada vereador tem a oportunidade de intervir, né, de abrir um espaço para falar. Todos os vereadores que pediram licença para falar elogiaram o programa da Igreja Adventista. Teve duas situações assim que foi bom tu tocar nesse assunto, porque teve dois vereadores que falaram coisas que realmente impactaram muito. O primeiro disse que ele tinha uma área aí no interior de Gravataí, Taquara, não me recordo, que ele já havia emprestado para os desbravadores acamparem lá. E que ele ficou muito feliz quando os desbravadores foram embora
e deixar um lugar melhor do que quando chegaram. Isso nós sabemos que é típico do desbravador. Onde ele vai, ele tira apenas fotos e deixa apenas Pegadas, é um dos nossos lemas. Exatamente. Então, o outro vereador falou algo que agora, dentro do tripé da educação do clube, é o mais importante. Ele comentou que em um país onde a Bíblia era lida na escola, era um livro ensinado na escola, esse país cresceu, evoluiu e estava bem encaminhado. Mas que um certo dia, por ordens políticas, a Bíblia foi tirada da escola. Não ensinaram mais a Bíblia na escola. E esse país hoje vive um índice de criminalidade, um índice de maldade, que estão eles todos estarrecidos. O vereador está destacando aí um dos itens do tripé da educação do Clube de Desbravadores, que é a parte espiritual. Tenha certeza, senhor pai que está nos ouvindo hoje, ao encaminhar seu filho para este programa da Igreja Adventista, Clube de Desbravadores, que como nós brincamos lá no clube, é subir montanha e descer cachoeira. Com certeza, né? É muito entretenimento, muita alegria, companheirismo, amizade, mas principalmente mostrar para as crianças que lá chegaram e as que estão lá juntas, reunidas, mostrar para a comunidade que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar todos os desbravadores que forem fiéis a Ele, assim como todos os seres humanos que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, quando nós ouvimos isso na Câmara de Vereadores, isso nos alegrou muito, porque percebemos que este trabalho já é reconhecido na cidade. O que faltava realmente era uma homenagem para esses desbravadores. E aí então eu poderia citar aqui muitos dos nossos veteranos, mas vou citar assim o tio Ayrton, o tio Flávio, o próprio Cacaio e tantos outros que contribuíram para que hoje nós chegássemos na Câmara de Vereadores e apresentássemos essa proposta para o Márcio. E no dia da votação nós dissemos que esse trabalho já é reconhecido na cidade, graças a Deus e a esses homens que se dedicaram num trabalho pioneiro nessa cidade. Parabéns a todos eles. Que bacana, né? Então, você destacou dois recadinhos aí. O primeiro deles, né, é para os pais, né, que tem algumas resistências de botar seu filho no clube, talvez porque tenha, né, alguma dificuldade financeira, ou simplesmente alguma resistência, né, porque tem medo, né, de deixar o seu filho na mão de estranhos, um foco cristão. Alguns pais, né, têm esse certo preconceito, né, de coisas relacionadas à igreja, assim, não quer que seu filho vá para algo assim, né, mas é algo assim, que é um investimento, não financeiro, mas investimento no caráter das crianças, não é verdade? Exatamente. O que a gente trabalha no Clube de Desbravadores é exatamente esse tripé. A parte física. Imagina que uma criança que está acostumada a voltar da escola e passar a tarde toda na frente do seu computador, do seu joguinho eletrônico, ela vai ter a oportunidade de praticar muitos exercícios físicos. Citaria um, por exemplo, a Ordem Unida. Ordem Unida que desenvolve ali a coordenação motora e tantos outros critérios que são importantíssimos para o desenvolvimento físico dessa criança. Na parte intelectual, as classes e as especialidades dão conhecimentos para que essa criança, numa prova escolar, tenha uma nota bem acima da média. Porque quando a professora for questionar ele sobre mamíferos, ele já estudou no clube, ele é um especialista em mamíferos. Então, essa alavancada que o clube dá em termos de conhecimento desenvolve o intelecto da criança e prepara ela para reagir melhor aos questionamentos, tanto na escola como na vida de uma forma geral. E a parte espiritual, Lucas,
faz com que essas crianças sempre pratiquem o bem. Essas crianças, quando levadas, sugerido a elas praticarem algo que está errado, elas vão pensar duas vezes. Enquanto que nós sabemos que a maioria das crianças estão aí muitas vezes convidadas a praticar um erro, não têm reflexão e seguem simplesmente porque estão na correnteza. Lá no clube não. Lá no clube nós damos uma oportunidade, ensinamos eles a escolher, fazer escolhas, estarem preparados para escolher o que é melhor para eles e para as pessoas que os cercam. Então, por isso a importância, né? Até porque, falando né, a clubes de cidade aí de todo o Brasil que estão ouvindo a gente pelo interativo89.com, que você também tem essa iniciativa, né? Se a sua cidade ainda não tem essa lei, ainda não tem esse projeto de lei também, fica a ideia, porque o Clube dos Gravadores, ele não só, fazendo até uma pequena brincadeira, que os clubes dos gravadores fazem bem para a saúde, né? Porque tanta atividade física que é praticada lá, exercícios também mentais, mas principalmente a atividade física, diminui ao máximo os níveis de sedentarismo das crianças, né? Que é ensinado que a criança deve ser desbravador 24 horas por dia, né? Não existe desbravador sedentário, então, né? O desbravador faz bem para a saúde, mas também prepara principalmente cidadãos para o futuro. O nosso objetivo, é claro, é pregar a mensagem do Evangelho, é que a criança se converta, né, para os caminhos de Cristo, mas, se não possível, estamos formando cidadãos. Até por isso que os vereadores, né, não hesitaram em aprovar essa lei por unanimidade. Na verdade, formando cidadãos do Clube dos Gravadores. Lucas, eu estou ainda muito em cima dessa aprovação da lei. Eu talvez para algumas pessoas eu esteja exagerando um pouco, dando uma dimensão maior, mas é que a gente está percebendo que a cidade de Gravataí vai ser transformada a partir da aprovação dessa lei, porque as pessoas vão olhar os clubes de desbravadores agora com outros olhos, vão perceber que realmente é como tu disseste, é bom para a saúde, é bom para todas as áreas da vida dessas crianças e, inclusive, não é só a criança que se beneficia com o clube. O pai se beneficia com o clube, a mãe se beneficia com o clube, porque vão ter a felicidade, a alegria de ter filhos mais amorosos, filhos mais dedicados. Só para ter uma ideia como que as coisas acontecem no clube, Lucas, a criança vai fazer especialidade de vida familiar. Eu tenho essa especialidade. Então tu sabe, tu passou uma semana cumprindo uma tarefa regular dos afazeres do lar. Sim, é estimulado que faça naquela semana, mas também pelo resto da vida, né? É o aprendizado, né, Lucas? A gente aprende e dá continuidade, né? Então, eu não lembro o que tu fez, mas eu, por exemplo, fiquei tirando lixo a semana toda. Eu fiz isso, eu até fui um pouquinho além, né? Porque a vida requer um pouquinho mais que isso, né? Eu lavei a louça por uma semana, tirei o lixo por uma semana, varri a casa por uma semana e outras coisas más, né? Então acabou enrolando tudo isso, né? E acabei formando especialidade. Então, Deus seja louvado por isso, porque esse é o propósito do clube. Envolver as crianças em projetos que levem elas a tomar a decisão certa. Porque hoje nós vivemos num mundo onde as oportunidades para que a gente incorra num erro são muito grandes. As coisas são pintadas de tal maneira que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens se deixam levar facilmente. E o clube está aí para alertar eles sobre os riscos que correm ao não escolherem corretamente o caminho que vão seguir. Verdade, né? Então, como você tinha dito antes, né? Os pais são um dos maiores beneficiados, né? Com a entrada dos seus filhos no Clube dos Gravadores. Por quê? Porque uma criança, né? Alguns pais reclamam, o meu filho é muito hiperativo, o meu filho é muito quieto, o meu filho é muito bagunceiro. O Clube dos Gravadores está aí para isso, para mostrar para a criança, né? Que existe algo mais, né? Que a criança deve se dedicar, que a criança deve, né, se empenhar no clube, que clube não é um clube de férias, né, diga-se de passagem,
né? Só entrando um pouquinho nesse assunto, não é algo que você vai lá para divertir, ou que alguém vai colocar o dinheiro na frente, eu paguei uma campanha pro meu filho, então ele faz o que ele quiser. Não é bem assim, né, que funciona, né? Não, realmente, é um programa da igreja que, dentro do programa, existem vários projetos. E os projetos, todos eles são voltados para o evangelismo. Primeiramente para as crianças que ali estão e depois para a comunidade. As crianças aprendem e levam para as suas famílias e aprendem e levam também para a comunidade. A grande realidade, Lucas, é que não há contraindicação para ser um desbravador. Então, não existe alergia a clube. Não existe. É uma bênção de Deus para que todos nós possamos viver um pedacinho do céu aqui na Terra. Olha só, hein? Pedacinho do céu aqui na Terra. Então, fica a dica, né? Os pais têm um pouquinho de resistência ainda. Não quero mandar meu filho no clube por isso, por aquilo. E é os pais, né, que estão ouvindo pela primeira vez. E os seus próprios filhos ainda não sabem o que é clube, não sabem onde fica um clube. Dê a dica pro seu filho, porque lá ele vai deixar de ser sedentário, né? Dizendo em bom português, né? Vai deixar o Facebook de lado, né? Tem criança que a gente sabe, né? Ficar a tarde inteira grudada num Facebook, num videogame, isso é coisa que causa sedentarismo, causa doenças, né? A criança, ao longo do tempo também vai ficando doente, né? E vai dando dor de cabeça aos pais. Nos desbravadores é bem diferente a história, né? As crianças são estimuladas a fazer exercício físico, a ter um caráter sólido e de qualidade, porque, como nós estávamos falando, né? O clube prepara cidadãos. Cidadãos o quê? Que não colocam lixo na rua, que valorizam a sua vida acima de qualquer briga, que estão a serviço da sociedade. Essa é a verdade. Os bravadores estão a serviço da sociedade. Mas, Vitor, gostaria de um recado seu, agora entrando um pouco mais a fundo no clube, para quem já conhece, para um diretor, não um diretor ainda, né? Mas é uma pessoa assim, que foi convidada a dirigir um clube e está meio com resistência, está dizendo, não, isso não é para mim, eu não tenho condições, eu tenho pouco dinheiro, ou eu não tenho tempo. O que você falaria com a sua experiência que você tem como diretor, assim? O que você precisa, assim? O que você falaria para alguém que ainda está meio receoso, ainda que não quer assumir? Qual é a dica para assumir com qualidade um clube de desbravadores? Eu posso usar uma historinha, assim, para tentar transmitir para as pessoas uma ideia do que é. Primeiramente, que é um chamado de Deus. Trabalhar no clube de desbravadores é um chamado. Se você recebeu esse chamado, meu irmão, não diga não. Simplesmente entre no barco e deixe Jesus Cristo guiar. Mas eu vou dar uma história aqui que talvez muitas das pessoas que estão nos clubes ou na nossa igreja já tenham ouvido. Certo ancião de igreja, quando era votado em comissão alguma coisa do clube, ele sempre era contrário. E, passando o tempo, ele sempre contrário. Passava tempo e ele sempre contrário. Certo dia, esse ancião, em seu sono profundo, teve um sonho. Neste sonho, ele estava às portas do céu. Jesus Cristo estava já de braços abertos. Então ele ouviu uma marcha, um toque de trombetas que ecoava por todo o céu. E foi dada a ordem que abrissem caminho, porque entraria ali o exército de Cristo Jesus. E qual foi a surpresa dele? Quando ele viu que o exército de Cristo eram os desbravadores. Desde então, esse ancião passou a ser um admirador, um apoiador, um ajudador do clube de desbravadores. Então, pessoal, se você foi chamado para ser um conselheiro, um diretor associado, e você tem esse amor no coração para dar para as pessoas, não hesite, assuma e vai estudar, tem que estudar. Para ser diretor de clube, tem que estudar, primeiramente, o manual, tem que estudar as classes, as especialidades, tem que estar envolvido. O seu Face é para clube, o seu e-mail é para clube,
O seu site é para clube. O seu domingo é para clube. A sua terça à noite é reunião de clube. É puxado? É, mas é prazeroso. Na despedida, um beijo fraternal, um abraço carinhoso e a saudade que começa a acumular até o próximo domingo. Ser um desbravador é uma alegria muito grande. Nos traz um preenchimento para a nossa vida que em outros lugares nós não vamos encontrar. Nos faz plenos, nos faz felizes em Cristo Jesus. Seja um desbravador. Então, realmente fica o recado para você aí, desbravador que não quer ser desbravador, seja, pelo menos tente, frequente algum clube, vai a algum clube, domingo, às 9 da manhã, perto da sua casa, sem compromisso, vai em 1, 2 reuniões, é essa a campanha, 2 reuniões de clube, 9 da manhã, só para um teste, assim, sem compromisso, ninguém lá vai prender você ou vai ameaçar, não, é simples, é básico, é apenas um teste. Olha, eu garanto que você vai adorar. Se não adorar, tudo bem, não vá para o clube, mas se você gostar, não hesite em ficar. Você também, diretor, que está sendo convidado, né? Não é diretor, né? Mas está sendo convidado a ser diretor, a ser um capelão, a ser um conselheiro adjunto, um conselheiro, ou até mesmo um diretor associado. É um chamado de Deus, né? Não é que ninguém está chamando, é Deus que está te chamando para trabalhar na obra dele, né? Não é qualquer um, não é um chamado de empresa, não é um chamado do governo, não. É muito mais que isso. É um trabalho para quem criou o universo e para quem dá vida a todos nós, a cada manhã, todos os dias. Então, esse é o seu recado, né? Mas agora, finalizando o programa, agora 20 horas 11 minutos, falar um pouco de você, a sua família, assim, quem é você, quem é Vitor Hugo Borba agora, falar um pouco da sua vida pessoal, assim, você tem mulher, filhos, a sua relação também com os desbravadores, assim, uma relação mais interclube, assim, como é que funciona isso? Bom, a minha vida é voltada primeiramente para Deus, depois a minha família, o meu trabalho com o Clube de Desbravadores, mas eu também tenho um trabalho secular. E esse trabalho secular entra nessa grade de prioridades. Eu diria assim, Lucas, que eu sou o Vitor, lá na Igreja de Bom Sucesso, para os queridos que assim me chamam, Vitinho, e para os desbravadores, o Sargento Vitor. Aquele cara cria, aquele cara chato que briga porque tá sem o cinto, que briga porque não fez a especialidade, mas aquela briga no bom sentido, porque a gente tem realmente que cobrar eles para que eles aprendam a cumprir os requisitos. Em casa, eu tenho a minha esposa, a Inês, minha filha Débora, que foi desbravadora do Albatroz dos 7 aos 14 anos, que me ajuda bastante no Tigres do Leste. A minha filha Júlia, que hoje está aqui com a gente na rádio, que é uma desbravadora, assim como o Luan é um desbravador. E temos também aqui hoje, que eu não podia deixar passar sem falar, o nosso querido Eric, de 6 anos de idade, que já é desbravador, acredito, desde os 4 anos de idade. Está Desde que nasceu, né? Eu conheço, sou amigo, assim como você, da família, né, dos pais do Eric, né? Desde o início já foi ensinado, né? Muito bem ensinado, diga-se de passagem, pelos seus pais, sendo desbravador, né? Então, desde os 6 anos, 5 anos de idade, já está acompanhando o clube, vai em Campuri, vai em Campuni, vai em todos os nossos passeios. Nós temos agora agendado para os próximos meses, ou não, perdão, neste mês mesmo, nós temos a subida a um morro aqui da cidade de Gravataí, chamado Morro Itacolomi. Ele também vai junto, não tem problema nenhum. Olha, esse aqui, desde os 6 anos, que é a idade de aventureiro, mas já está no desbravador. É um cara que realmente merece destaque. É um que, assim, se Jesus não voltar antes, com certeza vai ser diretor de um clube, isso eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. É um desbravador também muito querido aqui. Abração, beijão, Eric. Um beijão para você, desbravador, muito querido. Bom, Vitor, suas considerações finais agora, porque o nosso tempo já estourou.
então, suas considerações finais, o seu recado para quem, mais uma vez eu peço, né, para quem ainda tem um receio, assim, de ir para um clube de desbravadores, assim, o seu resumo, suas considerações finais sobre o que é um clube e por que estar em um clube. Lucas, eu costumo dizer, para conquistar as crianças, para que elas deem uma oportunidade para o clube de desbravadores entrar na vida delas, eu pergunto, e isso eu aprendi com uma desbravadora lá do clube, a Keila. Eu pergunto para eles, sabe fazer fogo sem fósforo? Eles respondem não. Sabe fazer uma casa só com material da natureza? Eles dizem não. Sabe fazer nós e amarras? Eles dizem não. E eu digo para eles, então você tem que ir lá no clube de desbravadores, onde vocês vão aprender tudo isso e muito mais. Gente, assim, eu poderia agora encerrar fazendo um apelo. Você que está sendo convidado a trabalhar num clube, dê uma oportunidade. Deixe o clube dar uma experiência nova para você. Eu tenho certeza, e aí eu falo por experiência própria, é uma transformação. Você se transforma numa outra pessoa. Você se transforma numa pessoa muito melhor. Numa pessoa melhor qualificada para trabalhar e desenvolver as atividades do clube. Deixe que Deus opere na sua vida. Seja feliz. O Clube de Desbravadores está aí para fazer pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas plenas. Basta dar uma oportunidade. Se Deus está chamando, aceite o chamado. Amém, então, né? Lucas. Então fica o recado, né? Não querendo abusar, mas À assim, vontade. eu preciso mandar um beijo especial para toda a família de desbravadores em Gravataí. Parabéns, você, desbravador de Gravataí. Você agora tem um dia especial na cidade de Gravataí. Dia 25 de abril, todos nós vamos encher o plenário da Câmara para que os vereadores percebam que eles estão apoiando um programa que realmente está fazendo a diferença na cidade de Gravataí. Um beijo para minha sogra, Dona Neuza, e um beijo para minha mãe, Dona Nádia. E beijo para todos os nossos familiares, que Deus nos abençoe e nos guarde. Então, mandar seus abraços aí, não quer mandar abraço para ninguém, para a esposa, né, para a filha, né, para algum conselheiro, algum desbravador em especial, algum amigo? Mais alguém? Tem sim. Na realidade, a gente começa a falar nas pessoas e a gente sempre comete o erro de esquecer de alguém. Talvez eu não tenha esquecido, porque já citei o nome algumas vezes aqui. Mas a pessoa que me levou para Jesus Cristo, minha filha Júlia Borba, desbravadora que eu admiro e que eu respeito como desbravadora e que eu espero que Deus abençoe ela e que ela siga sempre nesses caminhos. E também para minha esposa Inês, que desde sempre, com cartinhas, com bilhetes falando da palavra de Deus, ajudou na minha evangelização e me levou para a igreja onde hoje eu sou diretor do clube e sou muito feliz, muito alegre. Eu agradeço a minha família pelo apoio que me dão, porque ser diretor de clube precisa do apoio da família. E a minha família está envolvida nesse programa e ela me apoia inteiramente. Então, obrigado a vocês que fazem parte da minha história na Igreja Adventista, da minha história no Clube de Desbravadores. Obrigado a Deus por ter colocado todos vocês na minha vida. Espero que todos nós possamos estar juntos na Canaã Celestial, quando Jesus Cristo vier buscar os salvos. Muito bem, amém aí, as suas belas palavras aí no finalzinho aí. Eu também vou mandar os meus abraços aqui nessa estreia do Conexão Desbravador aqui na Rádio Interativa. Você tem mais algum abraço para mandar, né? Mande seu abraço. Viu como eu disse? A gente acaba cometendo a gafe de esquecer de alguém. Quero mandar um beijo, mas assim um beijo no fundo do coração pro meu irmão Luclista. Esse cara é especial, gente. É o Lucas, o autor da ideia de criar um programa especial para desbravadores em Gravataí
inédito no Brasil e na América do Sul. Parabéns, Lucas. Que Deus continue te abençoando e que tu possa sempre estar agarrado a Cristo no teu programa. E que o teu programa seja para a honra e glória de Deus, o sucesso dos desbravadores. Parabéns. Que Deus te abençoe. Amém, muito obrigado pelas palavras. Eu precisava falar o meu apelido. Puxa vida, eu espero que nenhum ouvinte tenha guardado, né? Não repito. Mas então eu agradeço a audiência, o carinho de todos vocês, mandando um abraço especial para Diógenes Fernandes, o Gelson Cardoso, meu amigão, para o Alex Duarte, aqui o nosso diretor, apresentador do Interativa Gospel, para os gravadores Júlia e Luan, que me acompanharam aqui, o Eric, também desbravador Eric, para esses 3 gravadores, um grande beijão para vocês. Luan, o desbravador mais branco da região metropolitana, o título é dele. Um abraço também para os diretores adjuntos aqui do Clube Tigre do Leste, a Fernanda e o Alex, também ao meu amigo Emílio, e também a conselheira Tainá, que ajudam esse clube a fazer, né, um clube que mais cresce, um dos que mais cresce na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Um abraço também para o Clube Oásis do Sul, pessoas bacanas que estão sempre ligadinhas na Interativa pelo Face. Um abração, um beijo, agradecendo a audiência de todos vocês em todo o Brasil, a toda essa galera que fazia parte que estavam ligados na programação da Interativa. Essa foi a primeira edição do Conexão Desbravador. Tem muito mais. Semana que vem, convidado especialíssimo. Eu vou falar aqui para você, né, não ficar com aquela polêmica, aquela expectativa. Ele é regional dos desbravadores na região Beta. Entende muito de clube, muita especialidade, uniformes. Estou falando do meu companheiro de rádio, Alex Duarte. Ele aguarda você aqui no sábado que vem para tirar suas dúvidas e seu questionamento. Lembrando, facebook.com/interativa Gravataí é o endereço. Você já pode perguntar durante toda a semana e em breve teremos um e-mail exclusivo que você pode tirar a sua dúvida e o seu questionamento, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de todo o Brasil. Eu sou o amigo Lucas Rosa e estive com vocês desde as 7 da noite apresentando o programa Conexão Desbravador. Obrigado, Vitor Hugo Bono, pela presença, pelas respostas, por tudo. Então, para você, ouvinte da Interativa, desejo uma ótima semana, um bom sábado à noite, um bom domingo amanhã, 9 da manhã, Clube de Desbravadores, todo o Brasil. Com certeza tem um aí pertinho da sua casa, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a semana que vem. Tchau!